Muito obrigado. Bom, anotaram as perguntas? Eles vão fazê-las depois. Gente, vocês lembram do vídeo que passou do Pontes de Amor aqui? Antes da palestra? O bairro? Sim. Pontes de Amor está com um projeto de financiamento colaborativo. E a Cadine vai falar um pouquinho desse crowdfunding para nós. Beleza? Oi, boa tarde. Eu quero começar com uma pergunta. Onde é o lugar de criança? Para Pontes de Amor, lugar de criança é em casa. Por isso nós criamos essa campanha. E por isso, com cada uma das palestras, vocês entenderam a importância e a necessidade de uma criança ter uma casa. E a importância dessas crianças serem retiradas do abrigo e encontrarem um lar de amor. A Pontes de Amor realiza esse trabalho e nós já estamos há mais de 3 anos nesse caminho e fizemos ajudamos e auxiliamos no pré-adoção, durante a adoção e no pós-adoção. E hoje estimamos que o custo para a adoção de uma criança ou adolescente gira em torno de R$2.000. Apenas R$2.000. A Pontes de Amor realiza esse trabalho. A gente faz com o coração. Nós fazemos como ponte de amor na vida de cada uma das crianças e adolescentes adotados. E hoje eu venho convidar vocês para fazerem parte conosco. Esse momento aqui, ele é maravilhoso. Ele é um momento de aprendizado. Mas nós podemos muito mais. Nós podemos juntos transformar a vida de cada uma dessas crianças. Essa campanha, ela visa promover a adoção, promover o atendimento jurídico, terapêutico, todo o processo que envolve a adoção de uma criança ou um adolescente, acompanhando essa família antes da adoção, durante a adoção e após a adoção, para garantir o sucesso desse processo. E essa campanha visa promover essa adoção de 35 crianças ou adolescentes. E nós temos uma meta mínima financeira de R$70.000. Com esse valor, a Pontes de Amor consegue realizar esse acompanhamento em 35 famílias, para 35 crianças ou adolescentes. Como que vocês podem participar? Entrem no nosso site. Entrem no nosso site e logo que vocês entrarem, hoje vocês ainda vão encontrar o folder do terceiro encontro de parentalidade. Mas amanhã, eu garanto que vocês já vão ver essa imagem. Então, vocês clicam na imagem, vai abrir a campanha em um outro site. Contribuam, é a primeira atitude. O primeiro passo é contribuir. Tá, eu contribuí, fiz a minha parte, e agora? Compartilhe. Chame os seus amigos, chame as suas famílias, a sua família, ou várias. Convide todos aqueles que você conhece para nos ajudar. Para ajudar, na verdade, crianças e adolescentes que não possuem casa, que não possuem lar. Lugar de criança não é na rua. Lugar de criança não é perdida por aí. Lugar de criança também não é instituição de acolhimento. Os famosos abrigos. Esse não é o lugar de criança. A Pontes de Amor acredita e convida você a acreditar, a colaborar e a fazer parte conosco, para permitir que o lugar de criança seja em casa. É isso aí. Não vou embora, não. Quero convidar vocês para serem voluntários da Pontes de Amor. A gente recebeu várias perguntas. Como que eu posso participar? Como que eu posso estar junto dessa equipe? Vai ser fantástico. Eu sou voluntária de coração. Hoje eu estou lá, além de voluntária, também como funcionária. Mas vocês podem fazer parte conosco também como voluntários. Enviem um e-mail que eu vou responder vocês semana que vem, sem falta. pontesdeamorsecretaria@gmail.com. Ou, se não lembrarem o e-mail, acesse o nosso site. Existe um campo para vocês preencherem e basta colocar que é voluntariado e a gente responde na hora. Obrigada. Obrigada, A gente vai iniciar agora o debate com a Cathy Brown. E o mediador vai ser o Ricardo Melo. Ricardo Melo. Não? Adriana. Vem cá.
Tudo bem? Os debatedores serão Fabiana Augusta Ferreira Lima, organizar aqui. que é professora de Direito da Faculdade Exanc. E Anielen Pereira Rosa, coordenadora de Psicologia da Ponte de Amor. Anielen. Yay! As duas juntas. Tá. Sejam bem-vindas, então. A Adriana é uma das advogadas voluntárias da Ponte de Amor. Força, né? Ok? Açúcar. Então, agora vamos lembrar de mandar o pessoal vai estar passando, as estafetes e os staffs vão estar passando para recolher as perguntas. E vamos mandar pergunta, gente, porque o assunto aqui foi forte hoje. Tá ligado esse aí? Esse não tá, não. Sim. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Como já foi dito, eu sou uma das advogadas voluntárias da ONG Ponte de Amor. E eu queria só manifestar a honra que eu tenho de poder dizer que eu faço parte dessa família tão linda que é a Ponte de Amor, que já tem feito um trabalho tão lindo com as crianças, não só de Uberlândia, mas que já está abrangendo toda a região, todo o Brasil. Já estamos até com participações internacionais, né? Então, a gente já está plantando a nossa sementinha pelo mundo. Então, vamos agora iniciar os nossos debates. Queria agradecer primeiro pela palestra brilhante da doutora Kate. Vamos passar primeiro a palavra para a Aniele. Boa tarde. Bom, eu sou psicóloga, voluntária da Ponte de Amor, mas também coordenadora do serviço todo, né? E isso me dá a honra de conhecer muitas histórias, de trabalhar em muitos projetos e também compartilho da Adriana e acho que de todos nós voluntários, quando a gente diz participar de uma família mesmo tão bonita, né? E agradeço a todos os voluntários psicólogos da Ponte de Amor que estão conosco, fazendo um excelente trabalho todos os dias. Merecido. Bom, a minha fala vai vir na psicologia, mas a Kate falou tão bem, né? Permeia tão bem pela psicologia na sua fala que eu fiquei admirada. Mas quando a gente fala de criança... Obrigada. Quando a gente fala de criança, a gente só pensa coisas boas, não é? A gente pensa em alegria, em curiosidade, em brincadeira. Se a gente pensa em adolescente, a gente pensa em um futuro pela frente, quantos sonhos, quantos desafios. Mas será que a gente está falando de uma infância igual para todos? Todas as crianças têm seus direitos garantidos nessa infância? Todos vivem uma infância feliz e saudável? Não. Aqui nós estamos falando de crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, em situação muitas vezes de violência ou de negligência. Elas são não só privadas, mas elas são violentadas no seu direito de ter uma infância feliz. E todos nós sabemos, não precisa ser psicólogo para saber aí da importância de uma infância digna, né, da constituição da infância na nossa personalidade. Né? Qual a importância desse período, desse tempo, o tempo da infância nos formando. Quanto que isso nos formou, quanto que isso nos constitui como gente. E se nós falamos, então, do que uma criança precisa para se tornar um adulto saudável, ou para viver uma infância saudável, né? Não precisa se esperar o amanhã, mas o hoje. O que essa criança precisa hoje para ser digna, né, dos seus direitos e de viver sua potência, como a Kate disse. Né? Viver de verdade, realizar a sua potência enquanto ser humano. Nós precisamos essencialmente de relações. Nós precisamos essencialmente do outro humano, do outro que nos ame, do outro que nos cuide, do outro que nos diga que vale a pena eu estar aqui por você. Né? Desde bebê, quando nos trocam as fraldas, estão nos dizendo, nossa, que legal, você merece ser limpo. Quando nos dão de alimento, falam, você merece ser cuidado. Quando nos olham nos olhos.
E é nessa relação humana, todos os dias, que a gente vai se formando. E a gente vai entendendo que, opa, eu sou legal. Opa, eu mereço cuidado. Que legal, me amam. Se me amam, eu sou bom. E isso vai nos dando autoestima, confiança no outro, confiança nas pessoas e na vida. Aí eu posso acreditar, nossa, eu consigo, porque alguém acreditou em mim. Mas e se falamos de uma criança ou de um adolescente que não teve esse outro, que não teve esse olhar? Que teve não só as condições físicas, estruturais, talvez, de estar bem, de se desenvolver, mas principalmente não teve alguém que olhou para ele e disse: você é digno, você é merecedor, eu estou aqui por você. E as crianças, então, estejam elas na situação de vulnerabilidade, seja em casa, né, na sua própria casa, ou seja na instituição, elas estão sendo privadas mesmo daquilo que é de direito, da sua constituição, de se tornar uma pessoa saudável, e isso é muito sério. Mais do que o azulejo lá, né, a cerâmica, nós estamos falando de relações. Estamos falando de olho no olho, de afeto. Estamos falando daquilo que todos nós aqui precisamos, né, e vamos precisar ao longo da vida. Nós precisamos uns dos outros. E a situação de institucionalização, por mais que se empenhe, como você mesma disse, né, Kátia, não é uma situação ideal. Ela não comporta tudo que uma criança precisa. Mesmo as instituições que cuidam, que oferecem, às vezes, muitos recursos práticos e financeiros, e, enfim, de circunstâncias, eu pergunto sobre os vínculos. Como estão os vínculos nestes lugares? Né? É conhecido de cada um as individualidades, as particularidades? Me preocupa muito, me emociona muito pensar aquilo que os meninos falaram ontem, né? Uma mesa muito bonita, todo mundo ficou emocionado. De pensar mesmo, chorar sozinho, não ter com quem, não ter um colo para falar, calma, vai passar. Né? Ou o café da manhã, né? Poder falar, ou receber o bom dia, o parabéns. Já se imaginaram, vocês não terem recebido um parabéns na vida? Receber isso só na sua adolescência? É muito sério isso. Parece que é simples, mas é muito sério. Né? Estamos sendo privadas, elas foram privadas, estão sendo privadas daquilo que mais nos faz humanos, que são essas relações. Então, podem ter lugar para dormir, podem ter o que comer, mas quem são as pessoas com quem elas podem contar? E eu sei que aqui nós estamos no meio da rede. Existem muitas famílias adotivas, mas também estamos com profissionais da rede. E aí eu pergunto, né, nesse tempo de decidir, né, o que nós podemos fazer a cada dia para que esse tempo dessa criança seja respeitado? Inclusive as famílias também, né? Quando elas adotam as crianças, que tempo é dado a essa criança também de poder estar lá junto, de poder se adaptar, de poder construir o amor, de poder construir os vínculos de novo, de poder me entender como filho e de o pai também e a mãe se entenderem como pais. O Marco Túlio tem razão quando fala que em 2 semanas a pessoa fala, bom, você não era aquilo que eu pensei, mas você se conheceu, você deu tempo de conhecer esse filho? Então, eu acredito que todos nós aqui, de alguma forma, temos que pensar como que esse tempo pode ser respeitado dessa criança. E é um tempo urgente. O tempo da criança não é o mesmo que o nosso. Criança quer para hoje, quer para agora. Aí você fala assim, mas é amanhã, não, mas eu quero agora. Já ouviram isso de criança? É agora. Eles querem agora. E eles merecem ter pai e mãe agora. Eles merecem ter família agora. Eles merecem ter amor agora. Já. Então, eu pergunto isso mesmo. O que eu posso fazer para que isso seja feito agora? Que cada um no seu lugar, no seu trabalho, possa pensar. E escolher, decidir para que esse papelzinho, muito mais que o papelzinho, ele vai trazer o quê?
o colo, o abraço, o afago, o respeito. Ele vai trazer a filiação. E a Aline Maia me ensinou um tema de uma mesa redonda que nós participamos, que eu gostei muito. O que é uma filiação socioafetiva? Né, você dá o nome para essa criança, o seu próprio nome. Ela vai ser tratada com o seu nome. Ela tem um nome, né, um sobrenome que é seu. Ela tem a honra de ser chamada de filho. Então, socialmente, ela se torna uma cidadã que tem os pais por ela. E ela tem o tratamento de filha. E eu fico pensando que algumas crianças ou adolescentes como estiveram aqui, nunca tiveram isso, nunca tiveram a honra de serem chamados de filhos, nunca tiveram a oportunidade de chamar seus pais quando estavam com medo. E que a gente possa, então, nesse tempo, decidir a favor que essas crianças possam ter também esse direito, né, de chamar de pai e mãe, e de abraçar e de estar juntos. Bom, é isso, obrigada. Boa tarde a todos. Todo mundo aí está com cafeína no corpinho, se vocês estão com umas carinhas. Eu estou aqui olhando, vocês estão todos espertos aí atrás? Então tá bom, viu? Porque à tarde, depois de um portal, de uma carninha, dá uma sede. E aí vem a nossa digníssima juíza, né, com esse tempo de decidir. E quando quando nós falamos de decisão, a primeira coisa que vem na minha cabecinha é posição. E eu sou professora, sabe? Eu estou super feliz, tenho alunas aqui da Exanc, que estão com esse coração, com essa sensibilidade com direito de família. Tem a Paula, cadê a Paula? Não estou vendo a Paula como voluntária do Pontes de Amor. Um dia ela me enviou uma mensagem rapidinha no Face. Eu falei, pra já, Pontes de Amor agora, a ONG da Sarinha Vargas. Hoje é um dia, sabe, para mim, assim, eu fico emocionada de estar aqui, porque eu senti o tum-tum-tum do coração de Sara. Aí dá até vontade de eu chorar. Porque eu morei 12 anos fora do Brasil, né? Graças a Deus tive a experiência de morar em Barcelona. E ali trabalhei com direito de família também. Eu tento fugir da família, mas não tem jeito, eu estou na família. Fiz mestrado em Direito Internacional, mas eu dava muita assistência a mulheres vitimizadas com violência doméstica, né? As imigrantes, que é um perfil pesado no exterior. Né? E quando tem entra a adoção internacional, nós sabemos que é forte. A sociedade, só mesmo quem está no entorno trabalhando nessa área, que se sabe realmente, mas ver vocês aqui hoje é um sonho, que eu falo, pessoal, não precisa muita gente. Foram 2, Sara e Rodrigo. Não precisa muitos para mudar um pouco a história onde nós estivermos. Né? O Triângulo Mineiro hoje bate palma com Pontes de Amor, né? O Alto Paranaíba, eu sei que aqui tem várias cidades aqui, outros estados do Brasil. Tiramos a juíza lá de longe, ela saiu lá do Mato Grosso. Lá está frio, né? Está friozinho. Então, é incrível nós podermos estar aqui trabalhando esse diálogo, essa comunicação. E eu falo, eu sou carioca, mas vim para Uberlândia em 1988, sou filha de militar. Então, eu falo que eu sou um pouco uberlandense, gosto de pão de queijo, tem hora que me solta um trem. E eu falo que eu sou misturada, né? Fiquei na Espanha, fui para o Rio, mas eu tenho Uberlândia no meu coração. E eu posso hoje falar assim, aplausos para a comarca de Uberlândia e para o Ministério Público, para a Vara de Infância. Eu fiquei emocionada de ver o doutor Epaminondas aqui me escutando. Faltou o doutor Jadir, né? Estou com saudade dele. Tem hora que eu vou lá na Vara, eu fico, doutor Jadir, vamos. Ele fala, eu estou cansada, é muita coisa, é muito trabalho. E realmente é. Mas eles têm mudado a história de Uberlândia, com o coração, com a sensibilidade. Né? Quando nós falamos tempo de decisão, sempre me vem a palavra posição, é tempo de nós posicionarmos. E é muito fácil para a sociedade colocar, o judiciário que se vire. É porque não tem leis. Não, a responsabilidade é do promotor, é do juiz. É fácil a gente jogar a bola, né? Vamos chutando. Mas é de cada um de nós aqui. Né? Nós precisamos mudar a interpretação, a visão do que é família. É lá na nossa casa, que nós já temos um modelo do nosso pai, da nossa mamãe. Nós temos que mudar essa interpretação, para que até o próprio judiciário, o MP e a sociedade civil possa interpretar também diferente. Então, eu creio que, né, o Brasil ainda falta muito. Falta interpretação, falta sensibilidade. Né? Graças a Deus, nós vemos a Kate com essa sensibilidade. Está aqui o doutor Epaminondas, que é muito trabalho. Não tem fim, né, doutor Epaminondas? Parece que não tem fim.
Ou seja, eles estão ali, solução de, eu falo, solução de conflitos diariamente. E decisões que eles não podem ficar pensando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É para já. Né? É o que a doutora Ana estava falando aqui agora. Criança, quando fala em acolhimento, né? Quando fala em tempo de decidir, e foi incrível a sua exposição, que eu falei, que bom, ela falou tudo que eu queria falar. Porque quando fala de acolhimento, aí eu trouxe até a obra, eu faço até a publicidade do Dr. Jadir, que eu sei que aqui tem Dr. Epaminondas também, tem vários momentos que o Dr. Jadir cita, né, o Dr. Epaminondas, essa investigação empírica que o Dr. Jadir fez, que isso aqui deu um trabalho pra caramba, isso aqui dá trabalho, né, porque são fontes, são dados, foram visitas, você entrar numa casa, numa família que você nunca conhece, oi, tudo bom? Eu sou o Jadir, vamos sentar aqui, vamos conversar. A gente pensa assim, não, que é isso? Investigação empírica, você vai, chega, toma um cafezinho, mas você descobriu o histórico familiar. Porque a gente tem que começar, eu penso assim, eu em sala de aula, eu falo muito com meus alunos, né, que nós preparamos os alunos, né, operadores de direito, mas antes de ser operadores, que eles sejam pensadores, que eles tenham sensibilidade para lidar, quando chegar uma família desesperada, até um casal, né, uma afetiva, olha, eu tenho vontade de adotar, para onde que eu vou, o que que eu faço? Falta muita informação na nossa sociedade. Nós não temos, nós estamos com uma escassez. Por isso que eu falo, esse tempo aqui é incrível. Né? Vocês são privilegiados. E eu falo, os maiores divulgadores hoje em dia são os grupos de adoção. Hoje os grupos de adoção trabalham bem mais, muitas vezes, do que a própria faculdade, instituições acadêmicas. O MP não dá tempo, o MP está trabalhando, os magistrados estão todos ali, não dá tempo. É muita necessidade para poucos. Faltam mães, eu falo assim, nem é mães na vara de infância, mães e pais na vara de infância, para resolver e para serem representantes de uma criança que... O que ela quer? Ela quer afeto, ela quer amor. A Anne comentou da questão da filiação, e nós temos que modificar essa interpretação do que é a filiação. Né? A filiação, ela não é mais somente uma questão biológica. Hoje, filiação é uma questão de afeto. E não dá para eu obrigar a Anne, você tem que me amar. Né? Não tem como eu obrigar a Anne a me amar. O amor é exercício, é convivência. Né? Eu não posso obrigar, você me ama, viu? Se você não me ama, você vai ver comigo. Não tem jeito. Então, isso é muito complicado, porque, infelizmente, ainda falta um apoio. A nossa palestrante, até ela expôs, falta essa questão do exercício lá na família. Vamos lá nessa família natural. O que está acontecendo? Dá para reestruturar? Hoje nós temos políticas públicas, sim, mas ainda nós temos uma escassez de um exercício de ajuda. As famílias naturais, as famílias biológicas não têm muito apoio, nós sabemos que não. Quem hoje tem condição de pagar uma terapia, um psicólogo, para papai e mamãe, para um pai que tem dependência, às vezes, em jogos eletrônicos, hoje tem umas dependências novas, né? Não é somente mais o alcoolismo e as drogas. Tem viciado em jogo que o pai não dorme, e quando o filho encosta, ele é super agressivo. Ele espanca a criança. E nós estamos falando de famílias de classe média alta. Então, não é só mais aquele perfil. A família pobre, miserável. Os modelos de família estão mudando. E é tempo de nós, como sociedade, também mudar o nosso chip. Eu falo que o chip tem que ser mudado. Muito obrigada. Ok. Vou ficar aqui falando. Agora, vamos passar para as perguntas. A primeira delas. Durante o processo de adoção, quando a família adotiva toma conhecimento do histórico familiar da criança e do adolescente? Bom, depende da prática, né, de cada comarca, mas eu penso que ela deve tomar esse conhecimento quando a criança, antes da criança ser apresentada a ela. Né? Geralmente, quando nós vamos apresentar uma criança para os adotantes, a gente os chama no fórum, né? E a equipe técnica, as pessoas que conhecem aquela criança vão falar o que sabem sobre ela. Idade, condições de saúde, qual é o histórico do acolhimento. Então, o casal, eu penso, ou os pretendentes precisam saber desse histórico familiar antes de dar o passo pela adoção. Porque pode ser que a criança
tem alguma necessidade especial em razão do seu histórico, que eles não sejam capazes de atender, precisam saber disso para poder decidir. A próxima. Será que apenas 6 meses é um tempo suficiente para que a família biológica esteja apta a cuidar da criança? Porque a senhora falou da... Não, para cuidar, para reintegração, às vezes não. Mas em 6 meses a gente vai conseguir verificar se a família biológica se mobilizou. Então, se ela se mobilizou, a gente vai dar mais tempo para ela. Mas se nos 6 primeiros meses ela não se mobilizou, aí é que eu defendo que a gente já pode começar a ação de destituição do poder familiar. Porque aqueles 6 primeiros meses, após o afastamento da criança, são mais impactantes. Então, se nesse período ninguém se mobilizou, a probabilidade de que no próximo ano e meio, eles vão fazer isso é mínima. Agora, a ação de destituição do poder familiar não precisa ser julgada procedente também. Se no curso dela a família mostrou que tem aptidão para ficar com a criança, a gente julga improcedente. Ainda com relação à destituição do poder familiar, está perguntando o seguinte: depois que já houve a entrada de uma ação de destituição do poder familiar e a criança já foi encaminhada para adoção, os pais biológicos eles ainda podem recorrer para adquirir a guarda até quando? No workshop foi falado, né? Mas é porque não estava todo mundo lá. A ação de destituição do poder familiar, ela precisa transitar em julgado. Ou seja, todos os recursos sobre aquela sentença já devem ter sido apreciados pelos tribunais superiores. Então, enquanto houve a destituição do poder familiar e essa decisão transitou em julgado, os pais, a qualquer momento, se eles comprovarem que cessou aquela condição que deu causa à perda do poder familiar, eles podem entrar com uma ação de restituição do poder familiar. E, enquanto a criança não tiver sido adotada, eles podem fazer isso. Depois que a criança tiver sido adotada, já não é mais possível, porque a adoção é irretratável e irrevogável, como a gente sabe. Bom, me perguntaram para nós, mas eu vou responder em nome de todas. Gostaria que falasse sobre a família substituta, quais suas opiniões sobre o sentimento da criança ou adolescente em relação à mesma. Nós gostamos muito de mudar um pouco desse nome de família substituta, né? A gente fala de famílias, nós falamos de famílias, e famílias adotivas. A relação o sentimento da criança em relação às famílias, lógico, isso vai muito de cada criança, mas nós entendemos que é uma relação que ela é construída, né? Toda relação ela é construída. Lógico que a gente tem as nossas atração primeira ou em qualquer circunstância uma empatia, mas o amor ele é construído sim nas relações e na família adotiva também. Então nós estamos falando de uma construção de vínculos, que essa criança também vai precisar do seu tempo. Acho que a Carla trouxe um pouco das defesas que essa criança traz quando ela vai ser adotada. Ela não está assim, por mais carente que ela esteja por um lado, querendo e desejosa de paz, ela também está com muito medo. Então, nessa relação de antagonismo, né, de sentimento, ela vai ora ceder, ora desafiar. E isso vai ser uma relação que vai ser todos os dias, por um bom tempo, sendo construída. E os pais também, né? Conhecer essa criança, se permitir saber quem é essa criança, esse adolescente, quem é esse filho que chega, com quais características, com quais gostos, com quais diferenças, e como eu posso respeitar e construir uma relação de filiação, de fato, né? De pais e de mães. É uma construção que vai muito desafiadora, mas que a gente vê e percebe e acompanha que dá muito certo. Ok. Posso falar? Pode. A pergunta é: como a senhora avalia a colocação de crianças em famílias adotivas antes da constituição do poder familiar? Bom, antes de mais nada, pessoal, poder familiar... Antigamente falava pátrio poder, né? Até hoje tem muitos que chegam, tem até advogados que falam pátrio poder. O pátrio poder é o poder familiar, que nós sabemos que quem compõe esse poder familiar é papai e mamãe, né? E criança não escolhe papai e mamãe.
Por isso que eu falo, né? É tão subjetivo isso. Criança não escolhe quem é o papai e mamãe. E quando papai e mamãe não funcionam bem, né, é hora do Estado colocar as mãos. Então, como é que é preparada essa família adotiva? É interessante que até a nossa palestrante expôs muito bem isso. Hoje a família substituta, que é esse nome feio, né? Mas hoje a família substituta, ela tem um suporte bem mais positivo do que a própria família biológica e o poder familiar. E na exposição da nossa juíza, agora ela é a nossa juíza, da nossa juíza, ela até expôs um caso. Se essa criança está em situação verdadeiramente de risco, né, dependendo desse pai, ele tem... Essa criança já recebeu violência doméstica e abuso do papai, desse pai, desse lindo poder familiar. Então, não dá para essa criança continuar nesse entorno. Então, tem situações por isso que eu falo que aí junto o MP com o judiciário, que é mãos à obra. Eles têm que é tempo de decisão bem mais rápido. Lógico, nós sabemos que o prazo do acolhimento são 2 anos. É terrível. Eu falo que 2 anos para uma criança é muito tempo. Estava até falando isso com a Ana agora mesmo, né? Nós estávamos comentando, meu Deus, são 2 anos, né? Quem aqui é papai e mamãe? Deixa um filho no abrigo um dia. 1, 2. Como é que se sentiria essa criança? Abrigo não é igual uma casa, né? E ali tem mais histórias. Tem crianças de várias faixas, né? São faixas etárias de idade. Alguém aqui já visitou um abrigo? Quem já visitou um abrigo sabe o que eu estou falando. Não é fácil assim. Lógico, e vem essa bandeja para o MP, eu falo, vai essa bandeja, eu falo, tudo pegando fogo para o tempo de decisão. Então, essa constituição do poder familiar, né, quando nós falamos em poder familiar, é pai e mãe. O nosso desejo é que eles funcionem bem, né? Mas, infelizmente, quando não funciona, aí é o momento da importância, né? Graças a Deus que tem famílias aí, mamães e papais de coração dispostos a esse novo caminho. Tem 2 perguntas que falam sobre adoção internacional. Então, já vou fazer as 2 juntas. A primeira pergunta, como é feito o acompanhamento de crianças adotadas por estrangeiros? E também, que está relacionado ao tema, como funciona o processo de adoção internacional do Brasil? Como é a preparação dos postulantes e das crianças? E como é feita, qual é a diferença dela com a adoção nacional? Os efeitos da adoção nacional e internacional são os mesmos, tanto que no Brasil a gente só aceita adotantes oriundos de países estrangeiros que têm uma legislação como a nossa, que não aceita nenhuma discriminação para a criança. Os postulantes estrangeiros, eles devem se habilitar no local em que eles residem e levar para o Poder Judiciário dos seus países essa pretensão de adotar uma criança. Se lá eles foram habilitados, então eles mandam para a autoridade central aqui no Brasil um pedido para poder adotar no Brasil. Isso, sim, bem grosso modo falando. E eles vão indicar os estados do Brasil, onde eles aceitam receber as crianças. E quando, então, a gente consegue cruzar o perfil do adotante com as nossas crianças, aqui no Brasil, nós fazemos a preparação delas. O casal, então, quando a criança já manifestou que tem esse interesse, que quer passar por experiência, o casal ou o postulante estrangeiro vem para um prazo mínimo de 30 dias no Brasil. Então, nesses 30 dias, a gente vai fazer um acompanhamento bastante intensivo, porque ao final desse período, a gente tem que dar a sentença ou não, né? E tendo dado certo o estágio de convivência, o casal vai com a criança para o seu país de origem, e lá, quem dá o acompanhamento é a autoridade daquele país. Algumas pessoas são representadas por agências de adoção. Essas agências vão dar esse acompanhamento e vão remeter relatórios para nós de 6 em 6 meses, dizendo como está sendo a adaptação. Ao final de 2 anos, ou quando a criança já tiver a nacionalidade do país de acolhida, a gente, então, entende que já está tudo ok e para de acompanhar. Mas é um trabalho assim bastante sério, as crianças não ficam largadas lá no outro país sem acompanhamento, não. As equipes dos países de lá, né, que são países com quem a gente tem relações, cuidam direitinho disso.
também para a doutora Kate. Em que momento a senhora conhece o casal que irá adotar a criança e, diante da falha do Marco Túlio de ontem, como será a sua motivação para entender que aquele casal é um casal ideal para adotar? Eu gosto de estar presente no curso de preparação à adoção, que é o primeiro passo para a preparação, né? Então, ali eu já converso com muitas pessoas. Depois, eles passam por uma avaliação social, que, com todo respeito, eu acho que é a mais simples, porque você vai ver ali se a família tem condições materiais, se sabe usar os equipamentos, né, de saúde, etc., à sua disposição. Agora, quando ocorre a avaliação psicológica, a gente incluiu agora a aplicação de testes projetivos. Então, eles aplicam o HTP, que é aquele pessoa, árvore e casa, um outro teste chamado Pfister, e também fazem grupos reflexivos, ao longo dos quais muitas pessoas vão, elas mesmas, abandonando o propósito da adoção, né? E esses testes, eles revelam para a gente se a pessoa tem alguma questão na sua personalidade que não recomenda a adoção. A gente olha muito o aspecto da empatia, se ela revela ter empatia, e as motivações, é claro, né? E contamos também com o apoio do grupo de preparação à adoção, para onde esses casais são encaminhados para frequentarem as reuniões, especialmente quando eles querem crianças maiores. Então, eu particularmente, eu me fio no parecer da equipe técnica para habilitar ou não habilitar um casal. Então, se a equipe técnica diz para mim que o casal está apto, nunca aconteceu de eu discordar. Se a equipe técnica diz para mim que o casal não está apto, ou o pretendente, né, porque não são só casais, então eu posso pensar de uma maneira diferente, mas isso também não costuma acontecer, porque eu sei da seriedade do trabalho delas. Apenas quando se trata de algum problema de personalidade detectado e a família tem disponibilidade, eu então sugiro que eu faculto a família realizar o exame de Rorschach às próprias expensas e trazer depois para a gente fazer uma reavaliação psicológica, porque esse teste, segundo os estudiosos, ele é superior na avaliação de personalidade, né? Mas eu confio muito no trabalho da equipe técnica. Agora, essas adoções que a gente faz, assim, meio com frio na barriga, são aquelas adoções de pessoas que eram padrinhos, que elas foram avaliadas no primeiro momento para apadrinhamentos afetivos, e depois de um certo tempo, como surgiu uma amizade, a gente arrisca, né, quis arriscar uma adoção, sem ter muita certeza de que aquele casal tinha esse perfil. Então, vamos fazer a última pergunta, falta só um minuto. O que fazer quando já existe uma indicação clara, já existe um relatório psicossocial para a destituição do poder familiar há mais de 2 anos? E o Ministério Público não propõe uma ação de destituição. Aí eles perguntam, existe algum outro órgão, alguma outra pessoa que poderia propor essa ação? Essa é uma discussão. O Ministério Público é a pessoa legitimada para propor essa ação. Mas já existe entendimento de que o dirigente da instituição de acolhimento também teria essa legitimidade, porque ele está em lugar de guardião da criança, ele é equiparado ao guardião da criança. Então, já existem comarcas em que dirigentes de instituição de acolhimento estão propondo, em nome da criança, a ação de destituição do poder familiar. Tipo assim, eu estou aqui no abrigo há tanto tempo, meus pais têm esse problema, já foi dada oportunidade para eles, eles não melhoraram, eu quero que os meus pais sejam destituídos do poder familiar para eu me tornar adotável, ter uma chance de ter uma família. Então, já existe precedente jurisprudencial nesse sentido. Muito bem, então, infelizmente, sobraram algumas perguntas que não foram respondidas, mas a gente faz o compromisso de estar respondendo elas, encaminhando por e-mail. Aí, depois, vocês anotam, se quiser procurar a gente para falar o e-mail, a gente responde e envia a resposta para vocês depois, tá?
Quero agradecer a participação de todos, mais uma vez, que abrilhantaram ainda mais o nosso encontro. Vamos para o nosso break, né? O coffee break, ok? Quanto tempo para voltar? 20 minutos. 15 minutos e a gente volta, ok? Gente, eu quero convidar vocês todos a irmos ali para